foi dar aquela moral pro Sacha. A gente sabe que quando o jogador, às vezes, depois que ele perdeu aquele pênalti contra o River, ele quer ter essa moral. E como que você entende nessa gestão do elenco, se precisava mesmo, porque o jogo estava 1-0, talvez não estaria ganho ainda, né? Como que você entende e fez essa opção pelo Sacha bater o pênalti? Olha, a opção é a seguinte: o Sacha é nosso batedor oficial, né? Em todas as partidas, quando ele está em campo, normalmente é ele que bate. O Volpi bateu hoje, porque na ausência do Sacha era ele o batedor, foi lá, fez o gol. No segundo pênalti veio até a mim no banco e falou: Mancini, e aí? Eu falei: se você for bater, mude a sua cobrança. Aí ele virou para mim e falou assim: eu vou bater um papo com o Sacha. Eu falei: faça isso. E aí, dentro de campo, os atletas decidiram, e para mim está decidido. A partir do momento em que o dentro do campo decidiu pela batida do Sacha, ótimo, eu apoio, assim como eu apoiaria também se fosse o Volpi. Eram os dois que estavam aptos a bater, que eram os candidatos a bater. O Sacha, infelizmente, perdeu novamente, faz parte do jogo, a gente tem que entender, por mais que o cara perca o pênalti, ele jamais quer passar por isso. A gente acompanhou agora no vestiário, embora a gente tivesse vencido a partida, um momento de alegria, mas o Sacha está bem chateado e eu espero que ele remova rapidamente isso aí, porque faz parte da vida de um atleta batedor de pênalti, né? Ninguém quer perder pênalti, a gente sabe disso. Que ele agora pense a respeito disso e que possa, com naturalidade, voltar a marcar, não só de pênalti, mas com a bola rolando também, porque isso ajuda até mesmo na forma de readquirir a confiança necessária para ir lá, bater o pênalti e fazer o gol. Mancini, tudo bem? Pedro Rigoni da 102 FM. Eu gostaria que você falasse um pouco mais das mudanças no time titular hoje do Bragantino, principalmente a entrada do Agostinho Santana no lugar do Andrés Hurtado. O Pedro Henrique, você até citou um pouquinho antes, né, essa questão aí do revezamento na dupla de zaga e do Gustavinho no meio de campo. E se puder, fazer uma análise também da partida do Fernando, que deu uma assistência para o Lucas. Nós, ao longo desses últimos jogos aí, a gente não teve o Agostinho por 5 ou 6 partidas, aí não me recordo ao certo agora, e a gente teve que usar o Hurtado em praticamente todas elas, com exceção daquela do Blumen lá que jogou o Breno. Então já estava na hora mesmo de dar um descanso ao Hurtado. O Agostinho entrou, jogou bem, ótimo. É importante também porque desde que a gente fez a alteração, nós acabamos perdendo também o Rian, que teve que fazer uma cirurgia. Então era o atleta que vinha me dando a possibilidade, quando não jogava o Hurtado ou o Agostinho, de ter um lateral de ofício, né? E aí nós tivemos que, nessa posição, improvisar o Breno, e que fez um ótimo jogo lá diante do Blumen. A entrada do Pedro eu já expliquei, né? A gente vem ao longo desse tempo mudando, fazendo 2 partidas cada zagueiro, dependendo às vezes do adversário, a gente opta numa formação ou em outra. A entrada do Gustavo foi porque o Ramires fez jogos em sequência e a gente detectou através das nossas medidas, nossos exames e tudo mais, que era um atleta que estaria hoje, caso jogasse a partida toda, em zona de risco. Então nós achamos melhor tirar o Ramires e fazer a entrada de um atleta que tivesse jogo, exatamente diante da estratégia montada para o jogo diante do Vitória. E o Fernando é um atleta que está readquirindo a confiança, que tem nos ajudado bastante. Já foi assim lá no jogo do Blumen, onde fez gol e fez lances que chamaram a atenção. Hoje fez o lance do segundo gol. Já na outra partida também, aqui dentro, eu não me recordo diante de quem, fez um bom jogo também. É um atleta que se recuperou, que vivia uma fase de lesões, entrava, não conseguia render, mas que hoje tem nos ajudado bastante, passa a ser uma peça fundamental, porque é um atleta de explosão, de velocidade, que nos dá sempre a chance do contra-ataque, e isso é muito importante principalmente quando você está vencendo a partida, porque tem um pouco mais de espaço à frente. Eu acho que uma coisa importante também de ser dita hoje é que, embora a gente não esteja fazendo a troca do time todo,
mas é importante que uma vez ou outra a gente tire A, B ou C, porque os atletas realmente numa sequência de jogos acabam perdendo performance, e a gente que está ali muito perto sabe disso daí, reconhece, e muitas vezes a gente tem que alterar. Mancini, nesse mês de maio você completou aí 6 meses à frente do Red Bull Bragantino, e agora contra o River chega o 40º jogo no comando do Massa Bruta. Queria que você falasse sobre a evolução do trabalho nesse período e também a sua evolução como técnico. Eu acho que a minha evolução como técnico ela tem que existir sempre, e essa é uma luta interna minha. Ao longo da minha carreira já foi assim, e eu tento de todas as maneiras sair da zona de conforto, me reanimar quase todas as semanas para que a gente faça algo diferente, algo novo, porque é assim que você se sustenta tanto tempo aí, jogando Série A, Série B, enfim. Eu acho que quando você acha que está tudo bom, é o sinal de que você vai começar a cair na sua vida. Então, esse é um lema de vida que eu tenho. E a outra pergunta é sobre os 6 meses, não? A evolução da equipe, né? Quando você tem jogos em sequência, agora no mês de abril e mês de maio vamos ter até o término de maio 18 jogos, são 9 em abril e 9 em maio. Eu vendo de fora, porque eu estou muito perto do atleta ali no jogo, eu vejo que o time vai se desarrumando, essa é a verdade. Quando há falta de treinamento, o time começa a cometer erros dentro de campo. O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos uma semana ou outra inteira para que você pudesse ajustar tudo aquilo que a gente anota após a partida. E hoje eu farei isso novamente, eu vou anotar tudo aquilo que eu vi de errado, mas até quarta-feira, que é o jogo do River, não dá tempo de você parar, levar o atleta para o campo e corrigir dentro do campo. A gente muitas vezes faz isso através de vídeos, mas nem sempre é tão eficaz quanto você movimentar o jogador dentro de campo, mostrando para ele que aquela situação pode gerar risco para a gente. Isso acontece também com as outras equipes, eu sei disso, mas como eu sou muito obcecado e focado na organização da minha equipe, é uma coisa que me chama a atenção. Nós vamos ter a parada da Copa, vamos voltar a jogar só lá no final de julho, aí com certeza a gente vai ver um time mais ajustado, que pressiona mais alto, embora hoje tenha melhorado em relação ao jogo do Mirassol, a pressão na bola, a marcação, a subida da linha, tudo isso que o futebol moderno perde, que é a nossa marca, e que às vezes a gente fica um pouco distante exatamente pelo cansaço dos atletas. Mancini, agora virando a chavinha, competição sul-americana, um River Plate, é um jogo histórico para a cidade, para o clube, muitos jogadores enfrentando pela primeira vez o River lá na Argentina. Você comentou em coletivas passadas que é o melhor possível nesse jogo. A expectativa ainda é essa, os melhores jogadores que tiverem melhores condições vão para esse jogo como titular aí contra o River Plate. E se puder falar também um pouco sobre o Guzmán, que entrou em transição física, tem uma expectativa de retorno dele antes da Copa? O Guzmán, a gente está muito feliz por isso, ele retornou já, ainda não com a gente, mas já está muito próximo, né? Porque foi um atleta que desde que eu cheguei aqui, eu fiz 6 meses hoje, e eu não tive o Guzmán em campo ainda, né? Sinal que já faz bastante tempo que ele não tinha esse contato com a bola dentro de campo, com os companheiros, enfim. Então é uma alegria muito grande, porque eu sei que se trata de um atleta referência na parte defensiva do Bragantino. E sobre o jogo do River Plate, é um jogo histórico, assim como foi aqui dentro de casa, onde a gente deixou escapar a vitória. Essa é a verdade. A gente perde o pênalti, que poderia ter um cenário muito favorável, você fazer o gol no River Plate, ele ia ter que sair mais para o jogo, você ia ter a chance do contra-ataque, e aí você perde um jogador minutos depois, e aí tem que se defender, se defende muito bem ao longo do jogo, mas acaba no lance sofrendo o gol. Eu espero que lá na Argentina seja um jogo diferente, que a gente tenha uma imposição da mesma forma como tivemos aqui, o que não é fácil, porque nós vamos jogar para um estádio com 90, 98 mil pessoas, e se muita gente ainda não teve essa experiência na vida, vai ter na quarta-feira agora, e essa é uma das coisas que faz com que o futebol vale a pena, né?
porque você ter a oportunidade de participar desse tipo de jogo, eu tive a oportunidade, felizmente, de já enfrentar o River lá, mas é sempre uma nota importante na vida de cada um de nós, né? Então, que a gente vá para lá, faça um bom jogo. Eu ainda não sei em termos de escalação, mas eu vou com o que eu tiver de melhor, até porque acho que o jogo pede isso, até porque um ponto ou uma vitória lá é muito importante até para a gente matar no último jogo o cara bobo aqui e adquirir a vaga. Enfim, acho que está tudo aberto ainda, mas é importante que a gente vá com o que tiver de melhor. Não quer dizer que seja o mesmo time de hoje, porque aí a gente vai analisar também a parte fisiológica do atleta para entender se eles estão próximos de um desgaste muito grande ou não, mas a ideia é ir com o que nós tivemos de melhor. Mancini, ainda sobre esse jogo contra o River Plate, como preparar os jogadores para encarar a atmosfera do Monumental de Núñez, né? Você até citou aí cerca de 90 mil pessoas, estádio balançando, tremendo. Como preparar os jogadores para isso e como que você analisa o Bragantino na tabela do Campeonato Brasileiro? Porque começou o jogo de hoje com apenas 2 pontos a mais em relação ao primeiro time da zona do rebaixamento e com essa vitória o Bragantino volta a se aproximar do G5 do campeonato. A nossa intenção e o nosso objetivo é olhar sempre para o G5. Nós não estamos olhando lá para baixo, não. A intenção é exatamente essa. A gente sabia que uma vitória hoje nos levaria a 6º lugar. E eu acho que tem que ser dessa forma, né? O campeonato ele é muito difícil, é muito duro. Eu estava vendo a classificação agora. Tem muitos times ali entre 18 e 23. Tem uma legião de times. E isso mostra o quanto o campeonato é difícil e equilibrado. Eu acho que nesse sentido a gente tem que valorizar muito a vitória de hoje, porque é uma vitória difícil diante de um adversário que acabou de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, enfim. E sobre a atmosfera do jogo lá da Argentina, os atletas eles já jogaram jogos assim, né? Porque quando a gente vai enfrentar alguns times aqui no Brasil, também temos, talvez não 90 mil, mas 70, 60, enfim. Eu acho que a atmosfera é muito parecida, né? O que a gente vai tentar falar para eles é a nossa experiência de vida, de futebol. Olha, quando acontece isso e tal, o início do jogo é um momento muito importante da partida e tal, porque o adversário que joga em casa com o apoio do seu torcedor, ele vai tentar te pressionar para que saia o gol logo. Eu acho que tudo isso faz parte do que antecede um jogo dessa grandeza, né? Mas o que faz a diferença mesmo é o emocional do jogador. Aí é uma coisa muito individual que, por mais que a gente tente, de forma coletiva, atingir a todos os atletas, individualmente cada um tem o seu tempo, a sua maturidade, a gente tem que entender isso. Mas é um jogo de futebol, e um jogo de futebol ele pode te dar várias nuances aí, ou até mesmo a gente saindo na frente, de ter um equilíbrio maior, enfim. Eu acho que é um jogo muito esperado por todos. Eu espero que a cidade de Bragança, que os nossos torcedores vibrem com isso, com esse jogo histórico, e é óbvio que a gente quer dar de presente aí uma boa vitória.